Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Em nosso podcast de hoje vou falar sobre os benefícios de aplicar a palavra de Deus. Uma das dificuldades que as pessoas têm em ler e estudar a Bíblia é que elas não sabem como aplicá-la em suas vidas de forma concreta. Apesar das dificuldades para entender a Bíblia, na maior parte esse não é o problema, pois muitos textos são bem claros. Nossa dificuldade reside muito mais em saber como aplicar as partes claramente entendidas da Palavra de Deus à nossa vida diária. O que ela diz a respeito dos relacionamentos, do trabalho, de como lidar com o dinheiro, sobre as escolhas que precisamos fazer, como saber se é da vontade de Deus ou não. Isso mostra a necessidade da disciplina da aplicação da Palavra de Deus. A Bíblia promete a bênção de Deus sobre aqueles que aplicam a palavra de Deus à sua vida. O texto que nos revela isso de forma bem objetiva é Tiago, capítulo 1, verso 25, que diz: Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo o ouvinte que logo se esquece, mas o operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O próprio Jesus também fez declaração semelhante. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Esses textos nos mostram que podemos nos enganar em apenas ouvir a palavra de Deus. Podemos experimentar a verdade de Deus tão poderosamente quanto podemos contemplar a nossa face diante de um espelho. Mas, se não a aplicarmos à nossa vida, estaremos nos enganando pensando que ganhamos valor prático. Feliz é aquele que faz o que a Bíblia diz. Ser feliz naquilo que fizer equivale às promessas de bênção, sucesso e prosperidade dadas em Josué capítulo 1, verso 8 e Salmo 1, do verso 1 ao 3. A meditação deve ser efetiva e definitivamente levar à aplicação. A meditação deve nos levar a cumprir o que na Bíblia está escrito e, como resultado, temos a promessa de sermos bem-sucedidos naquilo que fizermos. Ao ler e estudar a Bíblia, você pode esperar que irá encontrar uma aplicação das Escrituras. O Espírito Santo irá ajudá-lo a discernir as ideias que virão para aplicar na sua vida. Portanto, abra a Bíblia com expectativa. Anteveja a descoberta de uma resposta prática à verdade de Deus. Thomas Watson encorajou a expectativa da aplicação ao dizer: muitos se esquivam das Escrituras, como se elas se referissem somente àqueles que viveram a época em que foram escritas. Mas se você pretende tirar proveito da palavra, traga-a para perto de si. Um remédio não faz bem algum, a menos que seja aplicado. Sendo a Bíblia inspirada por Deus, creia que o que nela está escrito também foi escrito para você, tanto quanto para os seus primeiros leitores. Sem essa expectativa, você dificilmente perceberá a aplicação de uma passagem das Escrituras à sua situação pessoal. Para isso, é importante que você se atenha ao seguinte: entenda o texto. Há uma máxima quando se trata da aplicação de um texto bíblico. O texto fora de seu contexto leva a um pretexto. Thomas Watson estava certo quando disse: considere toda a palavra como se fosse dita a si mesmo. Porém, não podemos fazer isso até que entendamos o que ela quis dizer àqueles que a ouviram primeiro. Quando você entende o texto bíblico dentro do contexto e aplicação para quem eles foram dirigidos, você irá descobrir verdades eternas dentro dele e aplicar cada palavra a si mesmo. Temos que entender como uma passagem se aplicava quando foi primeiramente proferida antes de podermos entender como ela se aplica hoje. Como saber a aplicação que o texto tem para a minha vida hoje? É neste ponto que um conhecimento crescente da Bíblia, adquirido por ouvir, ler e especialmente estudar a palavra, rende seus dividendos. Quanto mais entendemos a Bíblia, mais equipados ficamos para aplicá-la. O problema maior está em nossa falta de ação do que de compreensão do texto bíblico. As palavras da Bíblia devem ser entendidas para serem aplicadas, mas até que as apliquemos, nós não as entenderemos. A meditação ajuda a discernir a aplicação. Eu disse no post anterior que a meditação não é um fim em si mesmo.
Pensar profundamente nas verdades reveladas e realidades da Palavra de Deus é a chave para colocá-las em prática. A meditação nos dá as informações que precisamos para aplicar as verdades da Bíblia em nossas vidas de forma prática. Se lemos, ouvimos ou estudamos a Palavra de Deus sem meditar nela, não surpreende que aplicar as Escrituras a situações concretas seja tão difícil. Vivemos num mundo de tantas informações, muitas que entram pela nossa mente que não conseguimos reter o seu conteúdo. Mas quando meditamos, a verdade permanece e se infiltra. A meditação infiltra a palavra em nossa mente e faz com que a informação recebida se transforme em conhecimento prático. Foi por meio da meditação na palavra de Deus que o salmista discerniu como considerar os caminhos de Deus para a vida, isto é, como ser praticante dela. Faça perguntas ao texto visando a aplicação. Quanto mais perguntas você fizer e responder sobre um versículo das Escrituras, mais o entenderá e com mais clareza verá como aplicá-lo em sua vida. Alguns textos parecem saltar aos nossos olhos em sua aplicação, nos levando a buscar a obediência da palavra de Deus. Porém, existem outros que exigirá de nós uma profundidade maior em escavar as preciosidades escondidas no texto. Procure estabelecer uma ação de forma específica. O encontro com Deus por meio de sua palavra deve resultar em ao menos uma ação específica. Tal ação pode ser um ato explícito de fé, adoração, louvor, gratidão ou oração. Independentemente da natureza da ação, comprometa-se conscientemente a realizar ao menos uma atitude seguindo a absorção da palavra de Deus. A importância de você aplicar a palavra está no fato de torná-la relevante e viva na sua busca por um caráter cada vez mais semelhante ao de Cristo. Se houver disciplina na aplicação da Bíblia, maior será o impacto que irá causar em sua vida e no seu testemunho diante das pessoas. Se não houver aplicação, não seremos praticantes da palavra de Deus. Tenho aqui algumas ferramentas para a aplicação da palavra de Deus na sua vida. Memorize a palavra de Deus. No Salmo 119, verso 11, o salmista diz: Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Memorizar a Bíblia é guardar a palavra no coração. Medite na palavra de Deus. Deus nos chama por meio de sua palavra para desenvolvermos a prática de vivermos nele em nossos pensamentos. Cultivar a disciplina da meditação envolve investir tempo em ler e estudar a palavra e tirar dela as aplicações para a nossa vida. Ao considerar o que a Bíblia diz sobre a meditação e o testemunho de alguns dos homens e mulheres mais piedosos da história da Igreja, a importância e o valor da meditação cristã para o progresso no crescimento cristão são inegáveis. Torne-se um praticante da palavra de Deus. Aplicar as disciplinas espirituais em nossa vida exige de nós esforço e dedicação, principalmente no que diz respeito à aplicação da palavra de Deus. Veja que são muitos os benefícios de memorizar, meditar e aplicar a palavra de Deus. Espero que você dedique tempo a fazer isso e logo você estará colhendo os frutos da sua perseverança.